subsídios. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DDD, aqueles que também passam e às vezes não se inscrevem. Agradeço a sua passagem aqui pelo canal. Deus abençoe a sua vida. O ideal é que você se inscreva, compartilhe e comente também os vídeos, tá bom? Para que possamos estar respondendo as suas inquirições, tá certo? Muito bem, estamos chegando aí ao final do ano, chegamos ao final do ano. Quero desejar a todos um Feliz Natal, Deus abençoe a todos, as festividades. Tem sempre aquele debate que é de todo ano, se Jesus nasceu ou não nasceu, no dia 25 e tal. Tá, nós sabemos que ele nasceu em outubro, né, quando vamos pesquisar. Mas isso não, dentro da cristandade, não é? E todas as suas ramificações comemoram-se hoje. O mundo comemora. O mundo que eu falo o cosmos, né? Os povos comemoram a data natalícia, tá certo? Nós não vamos ficar de fora. Temos aí eu não sou muito fã das árvores, de negócio, aqueles negócios todos que é um pouco de mentira, de factoides, né? Mas a comemoração é válida. Estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Nós que estamos de frente de igreja, ou mesmo nós estando pastoreando, nós temos sempre confraternizações nas empresas, nas escolas, faculdades, etc, né? E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, agradeço também a Deus pela vida do pastor presidente, nosso pastor setorial, o pastor José Wellington Costa Júnior, sua família. Agradeço também aos companheiros, irmãos aqui do setor 19, Guarulhos. Deus abençoe a vida de cada um. Quero agradecer também a Deus pela vida dos irmãos do Jardim das Nações, a igreja que estou pastor, né, até então. E agradeço a Deus pela vida de todos, o Pedro, que é o co-pastor, a sua esposa, Marcibele. Em especial, agradeço a toda a minha família, aos meus filhos, o Wallace, a Gezinha e a Di também, a Yadne. Agradeço a todos, a minha esposa em especial, que está comigo sempre, tendo ou não tendo, alegre ou triste, ela está sempre junto. Agradeço aos cooperadores, de modo geral, ali no Jardim das Nações, aos líderes de grupo, e assim sucessivamente. Então, chegamos no nosso final. O canal Rascunho da EBD agradece a Deus pela vida de todos os nossos irmãos no Brasil, fora dele. Nosso irmão Balbino, que sempre nos acompanha ali no Reino Unido. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, tá certo? E isto posto, nós vamos estar comentando a lição de número 14, lição da classe dos jovens, né? Fé para crer no fim e na condenação eterna. Haverá um fim e haverá também condenação eterna. Quando vamos fazer essa tratativa, querendo ou não, temos que ir para Apocalipse. E o comentarista colocou aqui Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 1 a 7, quando ele trabalha logo assim: a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 cartas que está na Ásia, graça e paz seja da parte do nosso, daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, o qual é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra, e o príncipe, aliás, dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou nos seus pecados e nos fez reis, sacerdote para Deus e Pai, e a glória seja o poder para todos sempre. Então, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até aos mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão
sobre ele. Sim, amém. Aqui está o texto, né? O comentarista usou bastante a enciclopédia de Tim LaHaye, né? Que é a enciclopédia popular de profecia bíblica. Enfim, mas no tópico de número 1 ele trabalha a ideia do fim. No tópico do número 2 ele trabalha a ideia do fim, a ideia cristã da condenação eterna. E como na lição 13 também só é 2 tópicos, né? Como tinha 4 tópicos, eles dividiram em 2 lições, lição 13 e lição 14. Estamos finalizando e essa lição será ministrada no dia 31 de dezembro, né? Portanto, estamos chegando aí ao final. Desejo a todos um feliz ano novo, boas festas e muitas bênçãos de Deus para nós outros. Amém? Vamos para a nossa lição propriamente dita. João e a revelação do futuro. No Apocalipse, João ele não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e que abençoará os crentes em sua vida de paz e alegria ao seu lado, ou seja, já no estado fora dessa terra, né? Então Jesus revelou os detalhes sobre essa demanda, né, quando ele trabalha a proposta, João trabalha, revela a segunda vinda de Cristo, né, que se dará em breve, e ele fala com ele como os crentes que devem se preparar para o derradeiro dia. O tempo do fim será marcado no acontecimento extraordinário nos céus e na terra. Então, pelos olhos da fé, o subtópico número 2 fala pelos olhos da fé. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo a graça e o perdão, a misericórdia? Pois então, não o rejeite, aceite e não tenha receio do fim. Só tem receio do fim quando Jesus voltar quem não está preparado, certo? Isso é que a Bíblia nos norteia, e assim sucessivamente. As coisas que hão de acontecer, isso trata de eventos futuros, né? Trata de eventos futuros. Quando vamos trabalhar isso, está relacionado à volta de Cristo, né? E dentro dessa questão, dentro desse contexto que está relacionado à volta de Cristo, elas ocupam a maior parte do Apocalipse, né? São sempre pautadas no Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o 22. Então, mas sabemos que é preciso ter fé para crer em Deus, que criou todas as coisas e que iniciou e tem o poder e o controle da história e do fim da história. Isto é um fator preponderante e importante, não é? Nos céus e na terra, nada terá medo e nada separará dos outros. A única água descrita aqui será de ouro, será o rio puro de água da vida, né? Este rio claro, como cristal, descreve uma rua principal do céu. Para trabalhar essa proposta aqui, irmãos, quero fazer uma indicação aqui desses materiais aqui, ó, de Willington, guia de Willington. Esse material trabalha muito bem essas questões. Eu tenho até, há um tempo atrás, eu estava postando, há alguns anos, eu estava postando porção bíblica. E dentro da porção bíblica que eu postei, eu coloquei um relato, um estudo que eu fiz dentro desse guia aqui. Guia de Willington para a Bíblia. Muito bom quando vai falar do céu. Descreve fonte, descreve bastante coisa, trazendo uma visão materializada do céu, né? Conforme a visão joanina. Então, recomendo sim para a vossa apreciação, assim que você puder, e adquirir. É um material espetacular, vai trazer uma visão interessante, tá certo? Muito bem, guia de Willington. Deixa eu devolver lá. Aqui, muito bem. E eu tenho até esse estudo. Eu vou ver onde que está aqui para colocar na descrição do grupo aí, tá bom?
do grupo não, do YouTube, na descrição do vídeo, tá certo? No tópico de número 2, aí o comentarista vai trabalhar a ideia cristã da condenação eterna. Esse assunto poucos evitam falar, poucos. Aliás, é um assunto que muitos evitam falar e poucos gostam de falar, porque fala sobre a vida eterna com Deus e todos os benefícios, né? Por que isso? Porque para muita gente está bom aqui está tudo bem, aqui ele tem vida regalada, ele é aquele cara que trapaça, é aquele cara que enrola, é aquele cara que aqui para ele na terra está bom. Mas esse assunto de condenação eterna é um assunto que poucos evitam, porque todo mundo gostaria de estar com Deus também, né? Mas parece mais encorajador falar da condenação eterna, que é reservada para os que rejeitam Cristo. É reservada para quem não trabalha a ideia de Cristo, né? Porém, pretendemos, ao ler esse texto, nós vamos encorajar a seguir os passos de Jesus. Nós nos encorajamos com isso, pois somente Ele pode te reconciliar com o Pai e te livrar dessa terrível condenação. Isso aqui vai uma palavra evangelística, né? Antes também de tudo, precisamos compreender a natureza de Deus, que é perfeita, justa, santa, por não tolerar o pecado. Ele pune os que vivem em sua prática, e seria imprudente obscurecermos esta verdade nas Escrituras. Embora as pessoas vivem querendo viver dentro da sua bolha, né? Pecando, aprontando, e Deus não tolera isso, tá? Até que tolera, mas no juízo final não tem o que fazer. Então, primeiro, a condenação eterna é uma realidade. É certo que alguns tentam negar a realidade dessa futura condenação, argumentando a favor da virtude e do amor de Deus. Mas se ele negassem qualquer ação contra o que lhe é ofensivo, então esses ensinos de que Deus é amoroso nunca condenaria pessoas para um eterno tormento. Isso vem dentro dessa sociedade marxista, de uma sociedade antropocêntrica, que acha que Deus é só amor. Deus, sim, é amor, ponto. É da égide, é da natureza, mas também é da natureza e da égide de Deus justiça. Então, quando você apronta, peca, nunca se arrepende, o problema não é de Deus, o problema não é da igreja, o problema não é do seu pai, o problema não é da sua mãe, o problema é seu, que sabe, todos os homens sabem que está fazendo certo e o que está fazendo errado. Ele não quer parar, não quer atentar para o que está chamando a atenção dele, o subconsciente, mas ele sabe que ele não está fazendo o certo, ok? Porém, o amor e a justiça estão unidos na pessoa de Cristo, como eu já falei, salvando os crentes e condenando os incrédulos, né? Mateus capítulo 3, verso de número 11 e 12, verso de número 40, capítulo 45, capítulo 25, verso 46. E 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Então, Deus é amor, em João capítulo 1, capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 8, né? Mas o amor não é Deus. Ele condena, mas Deus é amor, mas o amor não é Deus. Ele condena os pecadores, de tal juízo revela o perfeito caráter justo e santo do seu ser. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 até o verso 9. Não é? E, além de ser uma realidade, também o castigo eterno é um estado. Um estado em que a pessoa estará, né? E vejamos o que diz o texto. E as Escrituras, indubitavelmente, não apenas admitem essa realidade, né, dessa condenação, como também descreve claramente a existência como um estado da existência humana. Então, será um estado, né, um estado que você está ou se encontrará.
sob profunda e terminável angústia, que a Bíblia trata isso como ranger de dente, capítulo 25 de Mateus, verso 30, certo? Também é um banimento da presença de Deus, Mateus capítulo 25, verso 41, onde há densas trevas, Mateus 24, 25, 30. Né? A ideia transmitida por esta fria realidade tenebrosa não é meramente um lugar sem luz, mas de tristeza, de melancolia, de horrível opressão. É para esse lugar que você quer ir nos dias da sua eternidade? Qual lugar você gostaria de estar? Essa é a pergunta que fica, né, para quem está escutando o vídeo. Vamos nos firmar em Cristo, tá? Porque em Cristo Ele é o príncipe, Ele é a luz, Ele é o Senhor, e nele não há trevas, né? Mas essas densas trevas, essa horrível opressão, em 2 Pedro capítulo 2, verso 17 e Judas 13, também trabalha essa ideia. Semelhantemente a um confinamento, por exemplo, não há qualquer sinal de bondade, de amor, de prazer ou de alegria, pois não existe qualquer relação com a fonte divina, tá certo? Eu trabalhei aqui a realidade, o estado e o lugar. O lugar, as escrituras descrevem como os incrédulos são destinados para um lugar onde sofrem esse estado de flagelo da ira de Deus. Essa descrição, mas é conhecida como inferno. E em Pedro ela é tratada como Tártaro, né? 2 Pedro capítulo 2, verso 4, tendo a referência à morte, que aqui é apresentado como Sheol, em Salmos 16, verso 10, e o Hades, em Atos capítulo 2, verso número 27, com a indicação de uma sepultura espiritual e profunda, né? Em Provérbios 5, verso 5, trata disso, Provérbios 9, verso 18 e Provérbios 15, verso 26, né? O inferno é claramente um lugar para castigo, né? Conforme 9 de Salmos, verso 17. Né? Então, abismo de trevas, Pedro 2,4, onde também há tormentos eternos. Aí as pessoas querem ficar aprontando, querem ficar pecando, fazendo o que quer com a sua vida, que não é dele, recebeu de Deus, o fôlego de vida você recebeu de Deus, e logo você não é dono, é Deus que é dono da sua vida, e você quer pegar esse fôlego de vida e fazer dele o que você quiser. Você acha que tem esse direito? Né? Sim, você faz o que quiser, mas as consequências dessa cobrança virá. O boleto chega e chega por mãos fidedignas, e que não falha, e que não mente, e que não erra. Deus não falha, é inerrante e não mente. É impossível Deus mentir, tá? O inferno claramente é um lugar para castigo. É um abismo de trevas, então, onde há tormentos eternos, Lucas 16, verso 23, né? É um apodrecimento, Mateus capítulo 10, verso 18. Para os que dizem que não crê, crê se quiser, mas é uma verdade nua, crua e desnudada, tá certo? Não tem jeito. E nós vivemos em um mundo que o hedonismo vem tomando vasto campo, né? O que é hedonismo? É povo sem lei. O povo não quer ter ordem, não quer ter lei, não quer guardar o seu corpo como templo do Espírito Santo. Meu corpo, minhas regras. Na Bíblia não dá permissão para isso, não. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo, minha regra, não cabe dentro da palavra de Deus. Ponto. Além de tudo, além de ser um lugar de apodrecimento, é um lugar de penalidade irrevogável, não há revogação de penalidade lá, não há jeito brasileiro, não é STF para te salvar, não esquece. Todos que forem para esse lugar tenebroso, sem a presença de Deus, você está propenso. Que Deus te guarde, que você possa tomar a atitude mais rápida possível de se consertar com Deus, tá bom? Muito bem, ainda há esperança, tá certo? Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, fala que é uma penalidade irrevogável, onde há choro interminável, em Mateus capítulo 13, verso 42,
e verso 50, onde o fogo é inextinguível. Isso foi comparado com o lixão de Jerusalém, né? Uma época, né? Foi comparado com o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Existem os liberais tentando denegrir a Bíblia, só que isso é muito patente. Jesus tomou isso como aquele lixo que tinha em Jerusalém, que só saía fumaça, o fogo nunca se apagava, mas queimava a lixarada ali toda, né? E assim sucessivamente. Então, Jesus, olhando para aquela situação, comparou com esse fogo inextinguível, né? Marcos capítulo 9, verso 43. A Bíblia diz que o bicho aqui é o verme, e o verme não morre. Marcos 9, verso 44. Professor, mestre, ensine isso na sua classe. Tá certo? Os crentes estão sujeitos ao sofrimento desta vida terrena. Este é o motivo do seu choro, mas Deus enxugará toda a lágrima na vinda de Jesus. Então, se os crentes estão sujeitos ao sofrimento, né, dessa vida terrena, estão sujeitos até mesmo a enfermidades, estão sujeitos a prantos, muita angústia, às vezes muita luta, mas Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos na vinda de Jesus. Salmos 30, verso 5, Jeremias capítulo 31, verso 16 e Apocalipse capítulo 7, verso 17. Porém, os incrédulos lamentarão por toda a eternidade, mas terrível lugar que é este, a Bíblia chama de lago de fogo. Mateus, ou seja, Apocalipse, capítulo 20, verso 14, onde o próprio inferno e o diabo serão lançados no lago. Serão lançados um dia que Jesus voltar para julgar os incrédulos e os rebeldes, né? Este lugar onde chama não é ouvido e não é previsto. Se você chamar, gritar, você não será ouvido, o clamor que você fizer, e não há previsão de perdão para quem foi para lá. Bom, então como podemos lidar com essas verdades bíblicas? Tem gente que ainda tentando denegrir, por um problema exclusivamente seu, só que a verdade está escancarada. Quem crê, volta-se para Cristo. Quem não crê, está escrito que será condenado, né? Primeiramente, crendo em Jesus como único Salvador, você pode se salvar disso, e como único e suficiente Salvador. Salmo 102, verso 18 a 22, Lucas 12, verso 8 e 9, e Atos capítulo número 4, verso 12. Você pode se livrar. Jesus é o único Salvador dessa terrível condenação, a qual justamente recebemos pelo nosso pecado. Romanos 3, verso 21 a 26. Em segundo lugar, advertindo esta geração, pregando a Cristo como Salvador, para que creia nele e se arrependa dos seus pecados, a fim de que todos os que crêem sejam salvos da condenação eterna. É um tema forte, consistente, com veracidade ímpar. Ponto. É um tema forte, consistente, com veracidade ímpar. Então, eu trabalhei aqui essa questão, o estado, o lugar, né, em que estarão ali os ímpios, né? Na ideia cristã, no tópico de número 2, é uma decisão pessoal. Então, realidade, né? A realidade desse lugar é perene, é fático, não tem como fugir, ok? Então, primeiro, a ideia cristã da condenação eterna é uma decisão pessoal. Essa é a ideia primordial. Na condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitam o Pai e o Filho em suas vidas. A justiça divina está afirmada de fato de que as pessoas não recebem o que elas merecem, mas as que escolhem. Então sabemos que Adão e Eva pecaram, e o pecado passou a todos os homens, mas as pessoas podem arrepender-se
e crer, né? E aceitar a Cristo como Salvador, né? Então, nesse caso, desde que deseje, né? Deseje aceitar a Cristo. Isaías 55, verso 7, e Mateus 25, verso 41 e 46, Marcos capítulo 9, verso 47 e 48, e Romanos capítulo 14, verso 10, 12, 2 Coríntios capítulo 5, verso número 10. Então, não podemos nos esquecer de que a graça divina dá condição ao pecador para que se arrependa de seus pecados. Quando ouve a mensagem da salvação, ninguém nasce predestinado para ser salvo ou receber a condenação eterna. A decisão é de cada um, certo? Então, logo, Deus não tem responsabilidade com isso. A responsabilidade é do ser humano. Então, nós temos aqui a realidade desse local, o estado desse local e o lugar. Então, não tem como dizer que não existe, que é inexistente, que Deus de amor não vai pegar. Claro que o Deus de amor trabalha primeiro para a salvação, mas o homem precisa querer ser salvo. E para querer ser salvo, precisa obedecer à palavra de Deus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e obedecer à palavra de Deus. No subtópico de número 2, do tópico 2, diz assim: uma retribuição para os que rejeitam a graça divina. Como já disse, é uma retribuição, é uma justiça que Deus fará, tá certo? Um estado de privação, e Judas 6 vai tratar dessa questão, Mateus capítulo 8, verso 12, verso 23, capítulo 22, aliás. Capítulo 8, verso 12, capítulo 22, verso 13, capítulo 25, verso 30. Mostra que as trevas significam lugar de privação, de aflição, conforme eu já disse aqui, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde para servirmos ao Senhor continuamente, tá certo? Estamos finalizando a nossa aula, nossa matéria, né, desse último trimestre de 2023. Desejo a todos um ano novo de paz, de prosperidade e que as bênçãos de Deus os alcance de forma contínua. No próximo trimestre, no primeiro trimestre de 2024, estaremos estudando um tema, na verdade é uma matéria de bibliologia, né? A Bíblia é uma fonte genuína da doutrina, a doutrina de Moisés, o cativeiro motivado pelo desprezo, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, a falsa doutrina. Então, os fundamentos, o comentarista colocou aqui os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Só que se a Bíblia for levada em conta, muita coisa tem que mudar. Não é pouca não. E em todo mundo, em todas as pessoas. Tá certo? Então estaremos estudando aqui a lição, a nova lição. Tá certo? Você deve ter já visto alguns reviews por aí. Deus abençoe a sua vida. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.